Barroco. O estilo barroco chega no Brasil através das mãos dos colonizadores, sobretudo portugueses, leigos e religiosos. Seu desenvolvimento dá-se no século XVIII, 100 anos após o surgimento do barroco na Europa, estendendo-se até as 2 primeiras décadas do século XIX. O movimento atinge o auge artístico a partir de 1760, principalmente com a variação do rococó do barroco mineiro. Durante o século XVII, a Igreja teve um importante papel como mecenas na arte colonial. As diversas ordens religiosas, beneditos, carmelitas, franciscanos e jesuítas, que se instalam no Brasil desde meados do século XVI, desenvolvem uma arquitetura religiosa sóbria e muitas das vezes monumental, com fachadas e plantas retilíneas de grande simplicidade ornamental, bem ao gosto maneirista europeu. Porém, somente quando as associações leigas, ou seja, confrarias, irmandades e ordens terceiras, tomam a dianteira no patrocínio da produção artística no século XVIII, momento em que as ordens religiosas veem o seu poder enfraquecido, que o barroco se frutifica em escolas regionais, sobretudo no Nordeste e Sudeste do país. As primeiras manifestações do espírito barroco no resto do país estão presentes em fachadas e frontões, mas principalmente na decoração de algumas igrejas, também em meados do século XVII. A talha barroca dourada em ouro, de estilo português, espalha-se pela igreja e mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Os motivos foliares, a multidão de anjinhos e pássaros, a figura dinâmica da Virgem no retábulo-mor, projetam um ambiente barroco no interior de uma arquitetura clássica. Entre os anos de 1700 e 1730, uma vegetação de pedra esculpida tende a espalhar-se nas fachadas como imitação dos retábulos, seguindo a lógica da ornamentação barroca. Em 1703, o dinamismo conquista o exterior pela primeira vez de forma ostensiva na fachada em estilo plateresco da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, em Salvador. No entanto, vale notar que tal exuberância representa uma exceção no barroco brasileiro, pois mesmo em seu período áureo as igrejas barrocas nacionais, tal como as portuguesas, são marcadas por um constante entre a relativa simplicidade de seus exteriores e as ricas decorações de seus interiores, simbolizando desta forma a virtude do recolhimento, requisito necessário à alma cristã. Esses primeiros 30 anos marcam a difusão no Brasil no estilo nacional português, sem grandes variações nas diversas regiões. Nota-se que em meados do século XVIII, a perda da força econômica e política inicia um período de certa estagnação no Nordeste, com exceção de Pernambuco, que conhece o estilo rococó na segunda metade do século. Desta forma, o foco volta-se para o Rio de Janeiro, transformada em capital da colônia em meados do século XVIII, e a região de Minas Gerais, desenvolvida à custa da descoberta de minas de ouro e diamante. Não por acaso, 2 dos maiores artistas barrocos brasileiros trabalham exatamente neste período: Mestre Valentim, no Rio de Janeiro, e o mais conhecido, Aleijadinho, em Ouro Preto. É na sua atividade do estilo rococó mineiro, a partir de 1760, que se encontra a expressão mais original do barroco brasileiro. A extrema religiosidade popular, sob o patrocínio exclusivo das associações laicas,
se expressam em um espírito contido e elegante, gerando templos harmônicos e dinâmicos de arquitetura em planos circulares, com grandiosa decoração de pedra-sabão. As construções monumentais são definitivamente substituídas por templos intimistas de dimensões singelas e decoração requintada, mais apriorados à espiritualidade e às condições materiais do povo da região. Um dos exemplos mais bem-sucedidos e acabados desse estilo pode ser contemplado na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência de 1767, cujo risco, frontíspice, retábulos laterais e do altar-mor, púlpitos e lavabo são de autorias de Aleijadinho. A pintura ilusionista do teto da nave, de 1802, é de um dos mais talentosos pintores barrocos, Manuel da Costa Taide. Destaca-se ainda a parceria dos dois artistas na escultura de madeira policromada, representado os passos da Paixão de Cristo para o Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas, no Campo. No Rio de Janeiro, a presença lusitana se faz sentir mais fortemente. Distingue-se das outras cidades pela tendência à sobriedade neoclássica, reforçada pelas influências do Brasil da Reforma Pombalina. E por fim, na arte civil e sacra de Mestre Valentim, o perfeito equilíbrio entre os postulados racionais do classicismo, a dinâmica e a grandiloquência do barroco, em um certo sentido de preciosismo e delicadeza da estética rococó, sintetiza brilhante o espírito da arte carioca da segunda metade do século XVIII.